um bocadinho ao contrário de uma mitologia que existe, aquilo que nós começámos a saber a pouco e fomos consolidando o conhecimento, apesar de haver muitas zonas ainda em que não se sabe tudo, e é impossível saber tudo. Eu já vou tentar explicar porque é que é impossível saber tudo. Estas alterações geram movimentos, às vezes, de sentido contrário. E o que é que quer dizer com isto? Quer dizer que, por vezes, nós temos vagas de calor, mas também temos vagas de frio. E o facto de ter vagas de frio... Chamados fenómenos extremos, não é? Fenómenos extremos. Ou pelo menos registamos fenómenos extremos, alguns deles, porventura, não é que eles não existissem antes. Atenção, não é que não existissem antes. Porque, por exemplo, depois vou tentar falar um bocadinho melhor sobre isso, para tentar explicar porque é que isto pode estar a acontecer de forma mais frequente. Mas, para se ter uma ideia, estes furacões não eram assim tão frequentes. Aconteciam, mas não eram tão frequentes. O maior furacão, enfim, os furacões têm 5 categorias de perigosidade. O Milton já vai na 1, que é baixinho. Quer dizer, é baixinho, se fosse cá em Portugal ia tudo pelo ar, não é? Mas pronto, estamos a falar para a categoria 1 de ventos. Espera aí que eu tinha aqui essa, não tenho aqui por acaso agora. Mas estamos a falar de ventos para nós ciclónicos. A categoria 5 são ventos na casa dos 300 km por hora. Ou quase. Bem, 295 km por hora. Bem, ora bem, aquilo que na escala dos grandes desastres, em termos de furacões, pois há outros, não é? Nos Estados Unidos, nos registros, o furacão mais, digamos, os 2 furacões que terão tido maior potência a chegar, portanto, eles no mar têm às vezes muita potência, mas a entrar por terra adentro, e eu já vou explicar porque é que isso acontece, tentar explicar, enfim, vão estar cá as pessoas sabem muito mais do que eu. Portanto, há um que é o do Dia do Trabalho, Labor Day, portanto, que lá não é o 1º de maio, é no princípio de setembro, e que é 1935, portanto, há 89 anos. Portanto, não foi propriamente, não tem a ver com aquilo que nós hoje em dia associamos muito, isto é uma coisa dos últimos anos e tal. Bem, o outro que tem mais ou menos a mesma dimensão este é o Dorian, que foi em 2019, foi anteontem, digamos assim, portanto, há pouco tempo. E quando olhamos para a lista, encontramos depois a seguir um que é 2017, depois recuamos para 1955, 69, 77, 79, 2007, enfim... Nos grandes, que são aqueles que têm dimensão acima de 4. Digamos, 4 já é, estamos a falar aqui, os mais pequeninos destes que eu tenho aqui registro, e há aqui um registro, portanto, um deles chamava-se Cuba, é de 1924, portanto, é precisamente há 100 anos, são 270 km por hora de vento. Portanto, estamos a falar de coisas mesmo muito... Esse já é, olhando aqui para a escala, já é categoria 5. Categoria 5. Portanto, o Katrina era categoria 3, salvo erro. Portanto, a dimensão do desastre do Katrina... Mas chega a ter ventos de mais de... No mar. No mar, portanto... Porque depois, categoria 3, Katrina. O Katrina, a categoria 3, este chegou a estar 5, o Milton chegou a estar 5, mas agora já está só 1, portanto já desceu, já acalmou um bocadinho. Mas agora, vamos lá ver, como é que estas coisas se formam? Estas coisas formam-se numa zona tropical. Uma boa parte destes furacões que habitualmente chegavam à costa sudeste dos Estados Unidos, portanto estamos a falar daqueles estados do sul e virados depois ao Atlântico. Quem conhece mais ou menos os Estados Unidos vai desde o Mississippi, que é onde era New Orleans, onde aconteceu o grande desastre do Katrina, até... norte da Geórgia, Carolina do Norte, mas que raramente, assim, às vezes há uns que vão por ali acima devagarinho já e chegaram já à Nova Inglaterra, portanto ao Boston, Maine, por aí acima. Mas muitos destes formam-se, vê lá tu, num sítio onde ainda são pequeninos e nós nunca falamos deles, que é perto de Cabo Verde. E depois atravessam o Atlântico e vão inchando, vão crescendo. Em espiral, não é? Não, a espiral é o resultado, é o resultado. Mas o que acontece é que eles dependem muito, a capacidade deles irem ganhando força depende muito da temperatura
primeiro da temperatura da superfície do mar, mas também das camadas imediatamente inferiores. Portanto, porquê? Porque é essa temperatura que permite que haja a umidade, portanto, quanto mais elevada for a temperatura do ar, mais evaporação existe, portanto, mais umidade existe, e, portanto, mais facilmente se formam aqueles turbilhões, e, portanto, se a temperatura continua, quer dizer, quando aquilo é puxado para cima pelo próprio furacão, se por baixo estiver mais frio, aquilo depois acaba por acalmar. Aliás, é uma das razões porque quando entram em terra, primeiro deixam de ser alimentados pelo mar, porque não há mar para alimentar, e por outro lado, a temperatura não é exatamente a mesma. Portanto, eles vão morrendo, digamos assim, quando entram em terra. Não quer dizer que não façam imensos estragos. Foi o que aconteceu com o Katrina, era força 5 no Atlântico e quando chegou à Terra já era categoria 3. Este também começou em 5, mas chegou, não sei exatamente com que força que entrou ele entrou esta madrugada, agora já só está em 1, mas pode também ter entrado com 3, não sei com que força entrou. Penso que o anterior, o Helena, entrou com 3 e fez um percurso ligeiramente diferente do que fez este. Estes dois começaram no Golfo do México e não na zona de Cabo Verde. Pronto, Cabo Verde é meio do Atlântico, é disso que estamos a falar. Ora bem, isto de facto está a haver muito mais fenómenos desses. Portanto, para teres uma ideia, nestes fenómenos mais intensos, portanto, só nos últimos anos, houve vários. Na Flórida houve 4 que tiveram muitas consequências: o Andrew, que foi em 92, o Irma, que foi logo o segundo, é um dos maiores, que foi em 2017, 92, 2017 e 2002 para o 2022 para um outro chamado Ian. Portanto, já mais próximos. E o que tem acontecido é que a cadência disto tem digamos, há cada vez mais. Portanto, e com diferenças substanciais em relação ao passado. Por exemplo, o período que nós estamos a falar, que é este período mais recente, temos que de 1963 a 2016 houve tantos furacões como apenas 2017 a 2021. Então, temos um período de 40 anos, mais de 50 anos, um período de 50 anos, e isto só vai até 2021, portanto depois faltam os últimos anos, e depois temos o mesmo número de furacões de categoria 4 ou 5 em apenas 4 anos. Portanto, há muito mais. Isto tornou-se muito mais frequente. Aquilo que eu li, realmente há livros já publicados sobre isto, é que este fenómeno até começou a ser sentido por quem andava no mar antes de se começar a falar de alterações, não é? E, de facto, a ideia de que podia haver fenómenos extremos é antiga. E eu sei até que ponto é que é antiga, por acaso, e não foi por acaso, foi porque sempre me interessei por este assunto, em 1981, portanto, estamos a falar de algo que se passou há 43 anos, eu escrevi um artigo, publiquei no Expresso. Foi o primeiro, na altura não trabalhava no Expresso ainda, foi um artigo que eu fui oferecer ao Expresso, foi o primeiro artigo que eu fui oferecer ao Expresso para ver se eles estavam interessados em publicar. E que levantou dúvidas. Houve ali uns tempos em que eles não sabiam se aquilo não era exagero meu. E esse artigo, naturalmente, na altura não havia painéis das alterações climáticas, não havia nada dessas coisas. Mas dizia que estava a haver uma certa acumulação de fenómenos extremos. Às vezes muito frio, outras vezes muito calor, secas prolongadas, chuvas torrenciais, e que os meteorologistas, os climatologistas, estamos a falar aqui de climatologistas, meteorologistas é prever o dia seguinte, climatologistas é é estudar os grandes movimentos. Os climatologistas falavam de possíveis alterações, sendo que nós sabemos que a Terra é um organismo vivo, não é? A Terra é um organismo vivo e houve já alterações... E complexo, muitíssimo complexo, e houve já muitas alterações
algumas que nós conseguimos saber delas através de estudos, por exemplo, da flora que existia, ou da fauna, porque ela corresponde a essas épocas, e em períodos históricos, às vezes até, inclusive, alguns deles existem registros gráficos maravilhosos, como algumas pinturas do Dürer, por exemplo, que é a chamada Pequena Idade do Gelo. A Pequena Idade do Gelo foi um período que afetou o mundo todo, portanto tem consequências de fomes e catástrofes na Europa e na China e noutros locais. Estamos a falar de algo que aconteceu entre o século XVII e o século XIX, 1600 e qualquer coisa, 1800 e qualquer coisa, e depois a temperatura portanto, baixou muito, baixou praticamente 2 graus, depende um bocado, enfim, as estimativas aí são mais difíceis, porque não havia esta precisão, e agora voltou a subir, e estava a subir desde meados do século XIX, portanto, já estava a subir antes, a temperatura média já estava a subir antes da Revolução Industrial e de nós começarmos a fazer, portanto, a humanidade, começar a fazer subir os níveis de dióxido de carbono na atmosfera. Portanto, mas isso correspondia, e as primeiras interpretações é que correspondia a um ciclo natural, ali por pouco tempo antes de eu escrever esse artigo, na década de 60, 70, chegou a pensar-se que ia voltar a haver um arrefecimento, parecia haver essa tendência, portanto ainda estávamos num período muito nebuloso. Hoje não. Deixa-me só fazer um parênteses, ainda não disseste o que é que escreveste nesse artigo. Não, eu posso escrever, eu tenho aqui uma cópia do artigo, a Helena, vai muito às bibliotecas, um dia mandou-me um PDF disto, e o título é Secas, Inundações, Frio e Calor, quem tem mão no tempo. E depois, a entrada, portanto, aquela coisa que vem logo abaixo, era a seca de 1981, tinha havido uma seca em Portugal, não será do século. Não foi. Mas se o homem continuar a influir sobre o clima, já se falava da influência do clima na altura, até a Europa se pode transformar quase num deserto e Lisboa numa nova Veneza com a baixa inundada pelo oceano. Bem, porquê é que eu falava disto nesta altura e porquê é que se continua a falar disto? Há filmes de catástrofe com Nova Iorque debaixo de água, não é? Portanto, fala-se disso porque, e isto que é uma coisa que eu acho fascinante, devo dizer, é das coisas que eu acho mais interessantes e às vezes menos conhecidas. Vou falar de duas coisas que são diferentes. Por um lado, o nível da água do mar, por outro lado, a temperatura e o papel regulador dos oceanos. Quando há alterações significativas da temperatura média da atmosfera, isso tem um reflexo relativamente rápido, pode ser relativamente rápido, no nível da água do mar. Porquê? Porque acontecem duas coisas. Por um lado, se estiver mais frio, há mais gelo acumulado em cima dos continentes e, portanto, a água que não está nos oceanos está em glaciares, está retida nos polos, nas calotas polares, mas também em cima dos continentes, e podem ser massas de gelo gigantescas. Quando digo gigantescas, é mesmo gigantescas. Para as pessoas terem uma ideia, o peso dessas massas de gelo pode ser tão brutal que, quando elas desaparecem, a Terra, temos a crosta terrestre, que está assente num manto mais fluido, pode subir. É isso que explica, por exemplo, algo que eu imagino que a Helena conheça melhor que eu não conheço, que são os fiordes da Noruega. Portanto, não andaste a medir os fiordes da Noruega, pois não, Helena? Não. A Noruega subiu. Aquilo subiu. Sim. Subiu. Bem. E soubemos a semana passada também o Everest, parece que... Sim, mas o Everest é por fenómenos que não tem a ver com o peso, tem a ver com, digamos, com o movimento das placas. Pronto. É um fenómeno diferente. Agora, portanto, há esta acumulação de gelo e há outro fator, que é se a água do mar, a água dos oceanos, estiver mais quente, nós sabemos que quando aquecemos um corpo, ele dilata.
E a massa dos oceanos é gigantesca. Aquilo ligeiramente mais quente precisa de mais espaço, não é? Portanto, dilata. Portanto, esses dois fatores fazem subir a água do mar. A diferença de nível da água do mar pode ser muito maior do que nós imaginamos. E quando dizemos muito maior, são diferenças absolutamente brutais. Estou a falar nós tivemos uma glaciação, a última glaciação foi há cerca de 20 mil anos. É o tempo dos mamutes, dessas coisas todas que nós às vezes gostamos de recordar e tal. No tempo das glaciações, atravessava-se o canal da o canal da Mancha a pé. Porquê? Porque o nível da água do mar não estava 2 metros abaixo do que está hoje. Estava entre 100 a 120 metros abaixo. Imaginem, por exemplo, aqui a foz do Rio Douro era 40 quilómetros a oeste de onde é hoje, por exemplo. Só para dar assim um exemplo. Portanto, ou provavelmente não havia Mar da Palha em Lisboa. E não havia seguramente Mar da Palha em Lisboa, aliás, isso, não havia, portanto havia muito, as circunstâncias eram completamente distintas. Deixa-me só fazer um parênteses, quem quiser perceber esse fenómeno de glaciação e a sua herança pode ir à Serra da Estrela, os vales glaciares. Os vales glaciares é fácil, mas cavados na montanha são com alguém que sabe explicar porque é que eles são assim. Qual é a razão de ser daqueles vales serem, em vez de serem em V, serem em U, porque é que isso é assim, qual é o efeito, enfim. Não vamos agora, é um tema completamente distinto. Bem, a velocidade da variação da água do mar, do nível da água do mar, podia ser muito rápida. Por exemplo, quer dizer, estamos a falar sempre de coisas que é o grau da ciência possível, não é? Hoje em dia, porque estamos a falar de um tempo em que não havia registros científicos. Estima-se que há entre 10 e 11 mil anos tenha havido, portanto, estávamos a aquecer, não é? A Terra estava a reaquecer, portanto, estávamos a sair da glaciação, mas houve ali um período em que aquilo voltou um bocadinho para trás, cerca de 1000 anos, entre 10 e 11 mil anos atrás. Dos dias de hoje. E nesse período bastou essa variação para se inverter a tendência de subida rápida do nível do mar e ter havido uma descida de cerca de 20 metros em 1000 anos. 20 metros em 1000 anos são 2 centímetros por ano. 2 centímetros por ano. Nós agora estamos a falar de uma velocidade, estamos a falar entre 1993 e 2002, portanto estamos a falar de um período de 30 anos, o nível da água do mar ter subido um bocadinho menos de 10 centímetros. Portanto, a água do mar está a subir, o nível do mar está a subir, por este efeito conjugado de os glaciares estarem a recuar e de a temperatura e do mar dilatar, mas quando olhamos para algumas, digamos, ritmos históricos, não é igual. Pronto. Mas há aqui uma coisa que é também muito diferente. É que essa terra viva que nós tínhamos não era influenciada, por um lado, pela atividade humana, portanto não havia um fator tão presente como a emissão de alguns gases que têm o tal efeito de estufa e que, portanto, provocam o aquecimento, e sobre isso hoje não restarão dúvidas. Não havia, portanto, esse fator, e não havia um outro fator que é muito importante quando falamos de catástrofes e às vezes de elementos extremos, que é a ocupação. É a ocupação, quer dizer, se não houver, quer dizer, durante o período das glaciações, praticamente não havia Homo sapiens na Europa, mesmo, e havia neandertais, também já havia Homo sapiens, mas era uma população super, quer dizer, e não havia cidades, nada disso, não é? Portanto, as catástrofes e os prejuízos muitas vezes não têm apenas a ver com a dimensão dos fenómenos, têm a ver com a ocupação do espaço. E há coisas que melhoraram muito, por exemplo, o número de vítimas de grandes catástrofes, não vítimas humanas. Os grandes desastres já foram há muitos anos, numa altura em que não tinha havido tantas alterações, designadamente, por exemplo, agora recentemente houve um desastre no Bangladesh, mas houve cheias
agora não tenho aqui a data, anteriores que tiveram 10 vezes ou 15 vezes ou 100 vezes mais mortos. Porquê? Porque as condições são diferentes, que as pessoas também aprendem, não é? Também aprendem. Eu espero que, por exemplo, aqui em Lisboa estejamos a aprender com o que se passou não há muito tempo. Sabemos que há uns túneis que estão a ser construídos para drenar a água, não é? Drenar a água, Lisboa propriamente dita, mas há sítios onde... E bacias também, não é? E bacias, mas há sítios que é difícil de resolver. Quer dizer, não creio que Algés tenha uma solução fácil. Por exemplo, Algés não é em Lisboa, é entre Lisboa e Oeiras e outras zonas onde... Mas esses são tipos de fenómenos diferentes. Voltando agora à questão do outro tema dos oceanos. Eu penso que todos se recordarão que aprendemos na escola que a água tem uma capacidade calorífica muito elevada. Portanto, se nós pusermos uma panela ao lume com água, aquilo leva muito tempo a subir a temperatura. Portanto, para fazer subir ou descer a temperatura da água, aquilo tem uma grande inércia. Isto ajuda a explicar porque é que, por exemplo, nas zonas litorais, primeiro, porque é que a diferença de temperatura da água do mar no inverno e no verão quase não existe, ao contrário da temperatura do mar. Porque é que a temperatura da água do mar não muda da manhã para a noite e nós sabemos que à noite temos de usar um casaquinho, pelo menos eu tenho que usar um casaquinho lá para os lados de Sintra. Portanto, e também ajuda a perceber porque é que quando temos mais influência do mar não temos tantos extremos climáticos como quando estamos em zonas mais continentais. Se formos para zonas muito continentais, quase toda a Rússia, a Sibéria, temos muito mais calor do que cá durante o verão e muito mais frio durante o inverno. Precisamente não há papel moderador de grandes massas de água. E de alguma forma esse papel das grandes massas de água e das correntes oceânicas é o que determina aquilo que são o clima das várias regiões. E aquilo que nós estamos a perceber que está a acontecer, e hoje temos medidas que já não... Antigamente contestava-se às vezes... Portanto, desculpa, só para dizer, o que estás a dizer é que são os oceanos que trazem as estações, em certa medida. Não é só isso, porque também há a rotação, digamos, é o movimento da rotação. De termos uma terra inclinada, sim, e, portanto, uma rotação inclinada, e por isso temos, digamos, índices de radiação diferentes no verão e no inverno, os dias. Portanto, como é óbvio, isso também tem influência. Mas aquilo, por exemplo, que faz com que, na mesma latitude, nós possamos ter climas completamente diferentes em zonas, digamos, próximas, por exemplo, Lisboa e Nova Iorque estão mais ou menos à mesma latitude. Não é exatamente a mesma, mas não é assim muito diferente. E Lisboa tem um clima muito mais moderado que Nova Iorque. Nova Iorque tem um clima muito mais extremo do que Lisboa, com mais extremos. Porquê? Porque Lisboa é banhada por uma corrente que vem lá, pelo resto, uma corrente do Golfo que vem lá de baixo e dá a volta um bocadinho por cima, já vem a descer na zona de Portugal, e Nova Iorque é banhada por uma corrente fria que vem dos polos e, portanto, isto tem uma enorme influência. E ter correntes frias, por exemplo, ao contrário daquilo que eu diria que pode ser intuitivo para as pessoas, ter proximidades de correntes frias pode gerar que na parte de terra nós tenhamos desertos e não zonas muito cultivadas. 2 exemplos disso. Um dos locais mais secos da Terra fica no Chile, porque o Chile tem a corrente Humboldt, que é uma corrente que vem da Antártida, lá de baixo, e que é fria. E se formos para a Namíbia, na ponta de África, acontece o mesmo. Também há ali uma corrente fria, que nos dois continentes que têm pontas lá mais a sul, o mar gira nessa velocidade, digamos assim. As correntes vão nessa direção. Pequenas alterações das correntes pequenas alterações, não são alterações radicais, podem provocar alterações globais da meteorologia daquele ano, digamos assim. Que é o que acontece com o El Niño e Laninha, portanto, que é uma alteração que acontece no Pacífico, de uma corrente superficial, agora não vamos entrar em detalhes sobre isso, e que gera consequências globais. Pronto. Portanto, isto é muito relevante, porque, de facto, determina muito o que se passa à volta, e o que nós sabemos é uma coisa,
E sobre isso não há muita margem para discutir. Durante muito tempo, eu sei que uma das discussões que havia sobre se a temperatura do globo estava a aumentar ou não estava a aumentar era saber se as estações meteorológicas estavam em cidades, por exemplo, que podem emitir calor mais do que noutros sítios. Houve muito debate sobre isso. Uma parte disso podia ter razão, outra, enfim, não interessa. Mas hoje, o que nós temos são medições que são feitas por satélite e que, portanto, são muitíssimo mais rigorosas. E não há dúvida que não é tudo igual, como é óbvio, mas há zonas onde, de facto, a temperatura superficial, e não só porque os satélites também conseguem mais do que isso, mas a temperatura superficial, que é muito determinante para estes grandes furacões, a temperatura superficial tem subido. Claramente, eu não tenho um valor exato, mas talvez quem esteja aqui connosco hoje tenha esse valor, mas tem subido muito e, como aliás já é estatística, o número de furacões tem aumentado e o número de furacões muito potentes, que são aqueles que são alimentados por águas mais quentes, tem aumentado muito substancialmente. No passado, como eu disse, há furacões históricos que estão ou mais potentes como estes que nós vivemos agora. Mas tantos em tão pouco tempo é que não havia. E mesmo nós sabendo que uma parte das consequências, por exemplo, ainda há bocado falaste do Katrina. O Katrina teve consequências físicas dramáticas. Há muita discussão sobre responsabilidades, não interessa. As consequências físicas foram dramáticas. Era um furacão 3, portanto, não era, quando entrou pelo Mississippi, de categoria 3, portanto, não era o máximo. Isto também tem a ver com aquela zona onde New Orleans em particular está construída, que é na foz do Mississippi, não estar preparada da mesma forma, por exemplo, como a Flórida, que tem furacões todos os anos, de alguma forma se prepara. Eu a primeira vez que fui, aliás, a primeira e única vez que estive na Flórida, curiosamente foi no ano seguinte à passagem de um furacão maior que qualquer um destes dois, que agora estiveram lá, que foi o Andrew. O Andrew passou pela Flórida em 92, eu estive em 93 lá, e por acaso até estive num sítio, tive a oportunidade de ir a uma região onde se via bem o efeito do Andrew, que era um parque natural, umas zonas alagadas, que é o Everglades. E de facto aquilo era uma coisa que fazia, quer dizer, estamos a falar de árvores arrancadas pela raiz, não é? Portanto, não é árvores caídas, que isso já havia até na Serra de Sintra. Estamos a falar de árvores arrancadas pela raiz, estamos a falar de uma coisa, um cenário absolutamente apocalíptico. Agora, eu recentemente estava a dar uma volta aqui com os americanos, que era a primeira vez que vinham a Portugal, e eles de repente diziam assim, vocês, como é que vocês têm telhas nos telhados? Telhas pequeninas nos telhados, isso não voa tudo. Nós não temos nem ciclones nem furacões como vocês, não é? Ele, por cima, ele era num estado do sul dos Estados Unidos. Nós não temos, portanto, podemos, apesar de tudo, ter a telha de Marselha ou a telha portuguesa, que aquilo há uma vez ou outra que pode voar, mas, digamos, não é todos os anos. Todos os anos eles correriam esse risco. Portanto, uma parte da infraestrutura, da forma como está construída, como está distribuída, também tem consequências em perdas humanas, número de mortos, não é? Portanto, na contabilidade das vítimas e noutra contabilidade, que nos países desenvolvidos também é muito importante, que é o prejuízo causado. Claro. Como é óbvio, não é? E obviamente com um território mais ocupado e muitas vezes mal ocupado, tem esse tipo de consequências. E nós vimos desse ponto de vista também na Europa, cheias de uma dimensão grande. Portanto, eu acho que temos que ter noção de que aquilo que está a acontecer aos oceanos, em muitos aspectos, é provavelmente aquilo sobre o qual nós temos mais segurança que vai determinar alterações grandes no nosso clima. Sendo que aquilo que eu diria, talvez, enfim, dos cenários apocalípticos que de vez em quando nós ouvimos, aquele que provavelmente mais me inquieta é se o sistema de corrente se altera. Portanto, isto é, basta imaginar, supõe que a corrente do Golfo, em vez de subir, desce, ou em vez de dar a volta que dá, porque as correntes, repara, são correntes superficiais, depois há outras por baixo, Exato. Compensam isso. Portanto, tudo isto é um sistema muito dinâmico, ainda, quer dizer, cada vez há mais dados e mais estudos, mas continuamos naquela dificuldade de saber se a borboleta que bate as asas na China
não provoca uma tempestade em Nova Iorque. Portanto, pelo efeito conjugado. Sabemos muito mais do que sabíamos no passado, mas ainda talvez a única certeza é que, de facto, fenómenos extremos vamos ter cada vez mais.